Então, antes de mais nada, a gente gostaria aqui de expressar nossa gratidão ao Calci pela abertura que fez, também ao Walter pelo convite de podermos estar aqui nesse que é para nós um dia muito especial, pelo carinho, pelo vínculo que temos com esse espírito, Eurípides Barçanufo. Hoje, há 144 anos atrás, nesta mesma data, aportava na Terra esse grande espírito que foi, em tudo que fez, um apóstolo de Jesus, um apóstolo da doutrina espírita, pela dedicação, pelo devotamento com que a ela se entregou e também a mensagem de Jesus. Então, para iniciarmos as nossas reflexões nesse dia, fica aqui o nosso preito de gratidão, a nossa homenagem a esse espírito que nos tem demonstrado que seja realmente seguir ao Cristo, não somente nesta última encarnação, mas também nas anteriores de que temos notícia, como o escravo Rufo, lá no livro Ave Cristo, como Marcos, no livro A Grande Espera, temos visto a grandiosidade desse Espírito desde aqueles tempos do advento do Evangelho na Terra. Então, que ele possa iluminar, inspirar as nossas reflexões, e é até muito simbólico que ele tenha nascido no dia 1º de maio, que mais tarde veio a ser convencionado como sendo o dia do trabalho ou o dia do trabalhador. E é sobre isso que nós vamos buscar conversar nesta manhã, atendendo ao pedido também do Walter, que nos solicitou que pudéssemos falar de Eurípides Barçanufo, aproveitando a data, né, falar dessa vida, que foi uma vida assim tão prolífica, tão produtiva na seara de Jesus. E como dizíamos, quis o destino, quis a sabedoria da vida, intrínseca da vida, como nos diria Emmanuel, que a sua data de nascimento viesse depois a ser vinculada a esse dia do trabalho. Mas nós vamos falar aqui sobre o trabalho à luz do entendimento da doutrina espírita, não resumindo somente o trabalho às nossas atuações, atividades profissionais do mundo, entendendo que a grande proposta para todo espírito encarnado, ou mesmo fora do corpo, é amplificar a sua capacidade de trabalho. E qual que seria essa definição de trabalho mais ampla, mais abrangente, que o Espiritismo, por exemplo, nos traz? Se formos lá ao Livro dos Espíritos, temos uma parte dedicada à lei do trabalho. E na questão de número 675, nós vamos encontrar uma definição que é muito clássica, muito mencionada dentro do movimento espírita, que é a definição de que, por trabalho, entendamos toda ocupação útil. Toda ocupação útil. Então, toda vez que eu amplio a minha utilidade na vida, eu estou seguindo, eu estou afirmando, desenvolvendo o meu compromisso com essa lei de trabalho no sentido mais amplo, no sentido mais espiritual, mais moral que possamos conceber. Cada espírito é convidado a ser, onde foi colocado pelo Senhor, onde foi colocado pelas circunstâncias que a vida estabeleceu, ele é chamado a ser ali um ponto de dinamismo, de renovação, de utilidade. Então somos chamados a ser, né, mais generosos, mais gentis, mais servidores, com mais boa vontade, com mais disposição. No trabalho profissional, não simplesmente fazer por fazer, somente para alcançar a retribuição monetária. Fazer como quem serve à sociedade, como quem serve, acima de tudo, a Deus. Paulo mesmo diria em uma de suas cartas: e em tudo que fizerdes, fazei-o como ao Senhor, e não aos homens. Então lembra que toda ação que você venha realizar na vida, ela deve ser feita como quem a faz para Deus, como quem entende esse espírito, esse convite de serviço ou de utilidade na vida. Essa é a compreensão de trabalho à luz do entendimento espiritual, das leis espirituais que nos regem a vida. E nesse sentido, uma alma, um espírito como Eurípides Barçanufo é um exemplo vivo do que seja essa compreensão posta em prática. Porque uma coisa que sempre nos chamou muita atenção na vida de Eurípides, como também de outros grandes tarefeiros do Cristo, podemos citar Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Anália Franco e outros tantos na seara espírita ou fora dela, em todos os tempos,
a gente sempre vai notar que são vidas assim muito prolíficas, muito produtivas, como que não se contentavam, sempre queriam melhorar, aprimorar, servir mais, serem mais úteis. Mais ou menos naquele espírito do que também Paulo diria, e ele foi um outro grande exemplo desse dinamismo de uma vida assim que se faz tão útil em serviço. Paulo diria: "E não vos conformeis com este mundo". Então, para a gente não entrar num estado de conformismo, fazendo da nossa vida só aquela pura rotina mecânica, sem sentido, sem propósito, sem coração, sem alma naquilo que a gente faz. Às vezes, até dentro do centro espírita, a gente está assim. Está comparecendo ali por puro convencionalismo, por puro mecanicismo, uma rotina sem alma, sabe, sem aquele sabor de novidade a cada dia. Não, essa não é a proposta do Evangelho. Não é desse conformismo, de nos acomodarmos fazendo por fora, sem estarmos crescendo por dentro, sem estarmos ligados internamente àquilo que se faz por fora. Pelo contrário, é um espírito que se converte num manancial, então ele está sempre ofertando de si, e toda a ação dele reflete os mais puros sentimentos que ele traz lá dentro, nesse anseio de servir, nesse anseio de utilidade. Então, isso é uma coisa que nos chama a atenção nessas grandes vidas, em especial aqui hoje, o caso de Eurípides, porque mesmo tão jovem, e aí a gente vê a maturidade desse espírito, né, na faixa ali dos seus 20 e poucos anos, quantas atividades ele já desenvolvia para o bem da comunidade. A tarefa como educador, a sua vida política, também como jornalista, cria ali, né, um pequeno periódico que ele se utilizava para fazer divulgação, trabalhando lá antes de se tornar espírita, vinculado à Sociedade Vicentina, também a farmácia, que ele, desde muito cedo, abriu e manteve por muitos anos. Então, assim, você percebe que é um espírito que, em várias frentes, buscava expressar esse dinamismo da vida, antes mesmo de conhecer o livro dos Espíritos, ou esse conceito aí de trabalho enquanto toda ocupação útil, não só aquelas que se manifestam lá fora, mas também o trabalho interno. Era um espírito que buscava estudar, que buscava desenvolver a cultura, que já tinha esse apreço pelo Evangelho, pelas Escrituras e buscava, portanto, compreendê-las para se fazer melhor, embora encontrasse dificuldades, porque ainda lhes faltava, ou ainda lhe faltavam as chaves que mais tarde o Espiritismo lhe daria. Mas nós percebemos esse movimento do espírito, bem naquele conceito aristotélico, né, de trazer da potência ao ser, de transformar o que é potencial em algo concreto, em realização, em dinâmica que se oferta à vida, transformando o meio, transformando o ambiente ao seu redor. Então, um espírito com aquela juventude, aí já denotando a maturidade espiritual do ser, ter essa consciência de não simplesmente matar o tempo, de não entregar o tempo aos prazeres estéreis, às ilusões, ao ócio, à preguiça, à inércia, pelo contrário, entender o valor inestimável do tempo que nos é concedido durante uma encarnação e, tanto quanto lhe seja possível, converter as oportunidades, os potenciais em realização, em utilidade para a vida e para as outras pessoas. Então, não é por acaso que a sabedoria da vida promove essa vinculação entre o nascimento dele e o dia do trabalho, mas não do trabalho mecanicista, exterior, apenas com os fins de se esperar a retribuição monetária, o trabalho entendido como esse convite do Senhor de estarmos sempre nos melhorando, aproveitando os recursos que nos são ofertados para devolvermos, para doarmos à vida utilidade, serviço, auxílio, melhoria, aprimoramento de tudo que está ao nosso redor, né? Falei aqui de todas essas ocupações dele, sem mencionar mais tarde a ocupação que ele teria na seara espírita, a mediunidade, o trabalho enquanto médium, as curas que realizava, o processo educativo que se aperfeiçoou, se aprimora ainda mais depois que se converte ao espiritismo, que abre o Colégio Allan Kardec, enfim, um espírito de um dinamismo que realmente nos impressiona, um aproveitamento do tempo de uma encarnação de apenas 38 anos, fazendo tanto
a ponto de marcar, assim, a história do Espiritismo nestas terras, a história mesmo de muitas e muitas vidas que puderam conviver com ele. Então, é aquilo que Jesus nos diz no seu Evangelho, quando nos fala: eu vim para que vocês tenham vida, mas não qualquer vida. Eu vim para que tenham uma vida abundante. Então, uma vida que abunda, uma vida que transborda. Esse é o convite do Evangelho para nós no que diz respeito ao trabalho. Aprimorarmos-nos por dentro, mergulharmos, cavarmos profundamente em nós, até que descubramos esse manancial que não cessa daí por diante de jorrar. Por onde passam, essas vidas deixam um rastro de renovação, de esperança, de alegria, de convite ao bem. Esse é o traço mais característico do fiel servidor de Jesus nesse mundo. São como que regatos, rios caudalosos de vida. Por onde passam, deixam aquela marca de verdura, de frutificação, de florescimento, como os rios. Quando a gente vê lá de cima, né? Aquela marca que acompanha o rio, o verde ao seu redor, a vida que se desenvolve ao seu redor, porque ele é uma vida que transborda, ele é uma vida que abunda. Assim também o Espírito. Há um manancial imenso de possibilidades em nós a ser descoberto. Eurípides nos demonstrou que é isso. Mas o Cristo, acima de tudo, é o norte para que descobramos esse manancial e o possamos colocar em serviço à vida. No diálogo tão conhecido que ele tem com a mulher samaritana, também nos fala disso. Quem beber da água que eu lhe der, ela se tornará nele uma fonte a jorrar para a eternidade. É a mudança de lógica, de compreensão do ser, que passa a entender que saciedade, satisfação, não surge daquilo que buscamos nesse ou naquele poço da vida, que podem secar, que podem deixar de dar a sua água. Se eu busco no poço do prazer, do poder, ou de uma pessoa, ou de um objeto, de um cargo, esse poço pode secar, a pessoa pode se afastar, eu posso perder o título, o cargo. Isso não satisfaz, não, esse é o grande propósito do Espírito. Então, quem beber da água desse poço, diz o mestre, terá sede ainda, não terá encontrado a verdadeira fonte, verdadeiro manancial, propósito da vida. Quem, porém, beber da água que eu lhe der, quem incorporar a mensagem do Evangelho, entenderá, então, que o manancial a ser encontrado, não mais o poço de água parada, mas o manancial de águas vivas, está dentro de nós. É o Espírito que se descobre em imensos potenciais de amar, de educar, de orientar, de iluminar, de servir, de ajudar. Encontrado esse manancial, o Espírito transborda, torna-se um ponto, um catalisador de renovação onde está, com Jesus, refletindo os desígnios do Pai. Essa vida de Eurípides Barçanufo, se pudéssemos resumi-la, esse manancial de vida, esse manancial de utilidade, de serviço à coletividade. E para nos ajudar, então, a refletir sobre os nossos deveres dentro dessa compreensão que o Evangelho nos descortina, vamos recorrer a uma mensagem dele próprio. Uma mensagem, aliás, muito interessante, que está inserida no livro O Espírito da Verdade, que é uma parceria psicográfica entre Chico Xavier e Valdo Vieira. E aí as mensagens pares foram psicografadas pelo Valdo, as ímpares pelo Chico. Então, lá no capítulo de número 12, portanto, uma psicografia de Valdo Vieira, nós temos uma mensagem de Eurípides Barçanufo muito interessante. Já nos servimos dela várias vezes em palestras, em estudos, pela profundidade, pela grandeza e principalmente pelo apelo que ela faz a todos nós. Nesses tempos que nós estamos vivendo, a gente ouve tanto falar, no contexto do Espiritismo, de são chegados os tempos, e a gente precisa meditar no que é isso, na magnitude do que está por trás dessa fala. Nós vivemos tempos muito importantes, desde o advento do Consolador, mas quanto mais o tempo passa, desde a chegada do Espiritismo, mais ainda se aprofunda esse processo, esses tempos que são chegados, tempos de transformação, de mudança de paradigmas há muito cristalizados, que serão renovados agora pelos paradigmas que abrirão uma nova era para a humanidade. A matéria perdendo o seu trono, perdendo a sua coroa,
e dando gradualmente lugar ao espírito, à realidade espiritual. Então, nós estamos vivendo tudo isso, mas é imprescindível que isso se dê, antes de mais nada, dentro de nós. Não adianta esperar um mundo mais espiritualizado, uma renovação que venha por terceiros, por espíritos missionários somente, que encarnarão aqui e nos auxiliarão no processo. Não. Como até foi debatido ao início, a partir da pergunta de O Livro dos Espíritos que foi lida, destacando a importância da vontade, os espíritos superiores que nos amparam de lá, ou mesmo quando encarnam, eles precisam encontrar em nós uma fagulha inicial, um empenho, uma disposição para secundarem os nossos esforços. Não poderão somente por si, sozinhos, sem a colaboração de uma quantidade cada vez maior de corações, efetuar essa grande transformação da Terra, em termos morais, sobretudo, valores, né, escala de valores, metas, objetivos, sociedades. Tudo isso passa por mudanças profundas que começam na célula mais fundamental de toda a sociedade, de todo o grupamento humano, que é o espírito. E dentro do espírito, o seu coração. O sentimento como fundamento ou como manancial do pensamento, de onde então deriva a vida, a própria destinação do ser. Como Emmanuel vai esclarecer para nós, lá no livro Pensamento e Vida, capítulo de número 1, quando ele diz que dos sentimentos, né, que são aí acionados, as emoções que são acionadas pelos reflexos que a gente encontra fora de nós, as circunstâncias, ele diz, o reflexo esboça a emotividade. Então é acionado o campo do sentimento. A emotividade plasma a ideia, pensamento, e do pensamento nós temos então alavancas libertadoras ou válvulas obliterativas da existência, a depender da nossa vontade, a depender da orientação que nós damos pela vontade a esses sentimentos ou às nossas ações. Então, assim, desse manancial, se inicia todo o processo de regeneração de uma sociedade, começando ali pelo manancial do coração. Por isso, já há muito tempo atrás, lá nos Provérbios, nós vamos encontrar a orientação que diz, acima de tudo, guarda o teu coração, ou seja, cuida do teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Dele procedem as fontes da vida. Então, pensando nesses tempos que vivemos, que pedem do ser profunda transformação, para que a sociedade possa, por conseguinte, transformar-se também, nós vamos ver essa mensagem do Eurípides chamada Em Plena Era Nova, na qual ele vai nos convidar a refletirmos sobre os nossos deveres nessa era nova que já está fincando bases, os seus primeiros alicerces neste mundo. Lembrando lá a figura muito interessante do livro de Apocalipse, aquela Jerusalém do alto que João vem descrevendo e que vai descendo, que vem descendo até um dia consolidar-se na terra. Essa é a nova era. Ela vem do alto no sentido de que são ideias, são inspirações que o Cristo trouxe até nós, que a espiritualidade vem trazendo até nós e que precisam encontrar aqui na terra os corações, os vasos que as recebam, essas ideias, essas inspirações, e as concretizem na vida, por meio do trabalho, desse trabalho entendido no seu sentido mais amplo. Então, nós já estamos, de alguma maneira, vivendo o alvorecer, os primeiros albores dessa era nova. Por isso ele diz, em plena era nova. Em tempos tão importantes, vamos ver muitos corações ainda quase que completamente ignorantes a respeito dos seus deveres, quase que inscientes da magnitude, da gravidade dos tempos que estamos vivendo ou da oportunidade que recebemos na atual encarnação, de um valor que não conseguimos mensurar, em especial quando tocados pelo conhecimento espírita. É de uma gravidade, é de uma seriedade a atual encarnação que estamos vivendo que realmente não podemos brincar, não podemos deixar para depois. É preciso aproveitar o agora, o tempo, como fizeram espíritos como estes. Então ele diz assim, iniciando as suas reflexões: há criaturas que deixaram na Terra como único rastro
da vida robusta que usufruíram na carne, o mausoléu esquecido num canto ermo do cemitério. Então, gente, nós comentávamos agora há pouco, dessa vida que abunda, dessa vida que transborda, dessa vida que mais parece um regato, um rio, que por onde passa deixa florescência, frutificação, produção, vida que se desenvolve. O exemplo do rio que nós utilizamos. Então, o traço dessas vidas conscientes, dos espíritos que realmente viveram como espíritos, com a lucidez que se espera, é esse rastro de transformação, de estímulo, de alegria, de convite, de contágio positivo por onde passar. Mas diz Eurípides, tem muitas e muitas vidas na Terra que não deixaram nenhum rastro aqui neste mundo, a não ser um canto ermo no cemitério. Então, olha que tristeza. Uma vida que poderia ser essa vida que abunda, que é lembrada como esse manancial, como um rastro de luz, mas que não desenvolveu seus potenciais, enterrou os seus talentos e não deixou um legado espiritual. Temos muitas vidas que deixaram até um legado material, impérios, muitos recursos aos seus descendentes, mas que esse legado não produz nada em termos mais perenes, de valores mais perenes. Gera muitas vezes conflitos, brigas, disputas, e o único marco mesmo, um pouco mais perene que a criatura deixa, é lá o canto ermo no cemitério, porque logo os bens também se dissipam. Então, todo aquele potencial, a inteligência, a saúde do corpo, a robustez do corpo, os sentidos, os conhecimentos que a criatura adquiriu, o trabalho que ela teve, tudo aquilo esteve a serviço do pó. Daquilo que do pó veio e ao pó retornará. Então, uma criatura como essa, de fato, viveu. Por isso a gente entende a fala de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida. Mas ele não estava falando com criaturas que, em tese, ele não estavam vivas? Mas é que Jesus traz uma mudança de conceituação da vida. Não, viver não é existir, gente. Os verdadeiros mortos, dirá Emmanuel, na maioria das vezes estão internados, melhor, estão sepultados na carne terrestre. O indivíduo está morto porque ele só vive para o que está morto ou vai morrer. A vida dele se resume à matéria perecível, ao pó, à sensação imediatista, ao prazer transitório. Então ele ainda não vive, ele ainda não descobriu o que é a vida, porque a vida, também nas palavras de Emmanuel, é a experiência digna da imortalidade. O que eu estou fazendo com as potências do meu espírito, do meu ser, que há de repercutir imortalidade afora. Que o sepulcro não vai consumir. Que o tempo, que a matéria não vão levar consigo. O que eu estou produzindo que transcenda o que é material. Isso é viver. Essa compreensão de trabalho que os espíritos tinham. Porque eu posso trabalhar uma vida inteira só para deixar um legado material. E não deixar legado algum de natureza espiritual. E aí esse trabalho terá sido um trabalho bem aquém do verdadeiro conceito de trabalho, que é geração de utilidade, mas de utilidade espiritual acima de tudo. Então, Eurípides começa com esse lamento. Quantas e quantas criaturas não passam sem deixar um rastro mais marcante nos corações? Às vezes até deixam, mas rastros não tão felizes. Deixam ressentimentos, deixam ódios, deixam revoltas. Pior ainda. Mas muitos passam sem deixarem um marco. Só lá o canto ermo no cemitério. Nenhuma lembrança útil. Nenhuma reminiscência em bases de fraternidade. Então veja, nenhum coração lembra daquele que passou como que alguém que cultivou a fraternidade, que ajudou algum dia, sabe? Ele passa apagado em termos da verdadeira luz que se possa acender. Às vezes brilhou muito para o mundo, nos louros e nas glórias mundanas, mas não brilhou a ponto de ser visto pelos olhos do Espírito. Nenhum ato que lhes recorde atitudes como padrões de fé.
Então, diante da dor, da dificuldade, sempre a reclamação, o desespero, a revolta, a blasfêmia. Não deixou uma lembrança em outros corações assim de resignação, de confiança diante da luta. Nenhum exemplo edificante nos currículos da existência. Então, quantos corações deixam o mundo com os currículos repletos lá de títulos, né? O Lattes, ou as paredes cheias lá de quadros, de menções honrosas. Esses são os currículos do mundo. Mas chega no mundo espiritual, o currículo do indivíduo é quase que zerado, quase que nulo. Meu filho, o que você aprendeu sobre a ciência da vida eterna? O que você soletrou do alfabeto cósmico? Ah, não sei, não meditei muito sobre isso, pensava vagamente sobre isso. Nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade. Porque para vencer a barreira da mediocridade, você tem que transcender. Vencer a barreira da mediocridade aqui, dentro da conceituação de Eurípides, é o que você trouxe de ideias para o mundo que falem, que eduquem, que transformem o espírito. Não ideias que o tempo há de consumir, de renovar, porque muito voltadas ainda para o que é circunstancial, para o que é mais imediato. Não. Quais ideias você deixou que vão repercutir por mais de uma encarnação naqueles seres? Nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobre o nome e o orvalho da gratidão. A criatura recebeu tantos recursos, às vezes monetários, a saúde do corpo, mas não conseguiu atender aquele ditame do Cristo no Evangelho: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Ele não conseguiu fazer reverter os recursos que ele recebeu por misericórdia, não por merecimento ainda. Ele não conseguiu reverter aquilo em gratidão em outros corações que ele pôde auxiliar. Ele viveu à semelhança daquele rico da parábola do rico e do Lázaro, né? Porque não nos enganemos, aquele rico não é só rico de recursos monetários. Aquele que recebeu o conhecimento espírita e não faz isso transformar-se em auxílio a outras vidas, ele é um rico da parábola, que não está auxiliando os Lázaros do sofrimento. Aquele que recebeu os recursos da inteligência, que teve a ocasião de estudar mais e não coloca a inteligência a serviço da coletividade, ele é o rico da parábola. Avaro, usurário, que não colocou aquilo em movimento de utilidade na vida. Então, muitos não conseguiram granjear a gratidão, que é depois o grande auxílio mais à frente no caminho. O bem que fazemos em alguma parte, diz Emmanuel, torna-se mais tarde o nosso advogado, o nosso auxiliar em toda parte, em todo tempo. A terra, prossegue Eurípides, conservou-lhes a força apenas o cadáver. Retalho de matéria gasta que lhes vestir o espírito, e passa agora a ajudar, sem querer, no adubo às ervas bravas. Usaram os empréstimos, parábola dos talentos, do Pai magnânimo, exclusivamente para si mesmos. Então, ao invés de serem uma fonte, manancial a jorrar, como diz Jesus à mulher samaritana, fizeram-se um poço, fechados em si mesmo, água parada, água sem vida, água adoecida. Ao invés de manancial, poço. Olvidando estender-os aos companheiros de evolução, ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Então, não há alegria verdadeira, felicidade real, que não esteja associada à comunhão, à partilha. O que a gente pode ter é uma euforia transitória, a gente pode sentir aquele prazer, que é uma espécie de anestesia consciencial, que nos deixa eufóricos, que nos deixa ali excitados por algum tempo, né? O prazer da fortuna, o prazer do sexo desregrado, o prazer do poder, da vaidade, tudo aquilo que gera prazer, mas que está em desarmonia com a lei, é um prazer sempre muito transitório, que vai pedir de nós cada vez mais daquele elemento. E aí a gente entra numa espiral de vício, a gente entra numa espiral de adoecimento.
que é o que o Cristo diz: quem beber dessa fonte terá sempre sede novamente, e cada vez mais sede, cada vez menos conseguirá se saciar. Então, é o prazer adoecido. É uma alegria, uma euforia, melhor dizendo, que não dura. É um fogo de palha. Por outro lado, quando o espírito descobre a comunhão entre corações, a ressonância de vibrações, aí ele descobre a verdadeira alegria. Quando ele descobre que, dando vazão ao amor divino que flui através de si, ele mesmo é o primeiro beneficiado, aí ele descobre o que é a mais profunda alegria que o ser pode sentir, que é a de sentir-se utilizado por Deus, a de sentir-se útil sendo instrumento de Deus e do Cristo. Essa é a alegria do trabalho que realmente aprimora o ser, torna-o melhor, porque não é só ação mecânica exterior, é também movimento interno do sentimento, do pensamento, inspirados pelo bem. O Emmanuel vai ter uma conceituação muito interessante, né, no livro Pensamento e Vida, capítulo 7, quando ele trata do trabalho. E ele vai dizer que existem basicamente dois tipos de trabalho: o trabalho ação e o trabalho serviço. No trabalho ação, a ação é mais exterior. Então, diz ele, o trabalho ação transforma o meio, mas só o trabalho serviço transforma o ser. Então, qual que é a diferença? O trabalho-serviço engloba aquilo que muitas vezes não existirá no trabalho-ação, que é o sentimento nobre, a intenção iluminada. Isso confere ao trabalho um valor todo diferente, quando simplesmente comparado ao trabalho-ação. Trabalho-ação, a criatura pode transformar o meio, mas ela não está crescendo com aquilo. Por mais que trabalhe, às vezes até na seara espírita, a criatura faz, mas ela continua com a mesma impaciência de sempre, com os mesmos julgamentos, com as mesmas vaidades. Então, o trabalho não está trabalhando ela. Ela pode fazer muito lá fora, ajudar outras pessoas, fazer obras de pedra, distribuir recursos, mas o trabalho não está trabalhando ela. Então, ela não está conseguindo extrair da ação o que é mais valioso, o que é o tesouro, o progresso do espírito. E aí a gente vai ver que muitas vezes ela vai se exaurir, vai desanimar, não vai conseguir lidar com ingratidão. Por quê? O seu trabalho ainda está muito nesse âmbito superficial, exterior, sem envolver transformação interna. Ao passo que o trabalho-serviço é o trabalho que torna o ser também mais paciente, mais compreensivo, mais alinhado com os propósitos do Cristo. Então, é esse o tipo de trabalho que nós precisamos buscar. Um trabalho que realmente nos faça sentir assim instrumento de Deus. E um instrumento cada vez melhor, purificando-nos para transmitir com mais pureza o que nos chega do alto. Como dizia Paulo numa de suas cartas, aqueles que são os vasos que se purificam e que se tornam então idôneos, aptos, preparados para toda boa obra, que podem ser utilizados pelo alto. Aquele que se fecha em si, que faz o trabalho só por status, por reconhecimento, seja pelo que for, e não com uma intenção pura, nobre, ele deixa de extrair todo o tesouro que dali poderia retirar. E ele deixa de contar com essa amplificação que o verdadeiro trabalhador do Cristo encontra nos corações que ele transforma ao seu redor, nos corações que ele contagia. Né? Por isso que ele diz aqui que a verdadeira alegria, ela não vive isolada, ela só viceja, só se desenvolve nas almas, junto às almas que ela consegue contagiar. E aí ele diz então, como alerta para nós, espíritas, muitos de nós já vivemos assim. Analisadas as nossas vidas pretéritas, em muitas das vezes veremos posturas assim. Às vezes altamente religiosos do ponto de vista exterior, mas completamente desconectados ainda desse verdadeiro espírito de serviço, dessa vida que transborda. Muito fechados ainda em nós, nos nossos interesses, como o poço que só quer recolher água, ao invés da fonte que se dispõe a doar água. Entretanto, agora os tempos são outros, e as responsabilidades, por isso mesmo, surgem maiores, diz Eurípides, porque o conhecimento espírita
se nos consola profundamente, nos traz também uma imensa responsabilidade ante a sua aplicação. O Espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas largos horizontes de ideal superior, nos impele para frente, rumo aos cimos da perfectibilidade. O que Eurípides está lembrando aqui? Simplesmente o que Jesus já dizia: sede perfeitos. Aperfeiçoar-se é também trabalho, e o maior e o mais importante de todos os trabalhos. Porque quando me aperfeiçoo, sou mais útil onde estou. Consigo refletir com mais fidelidade os desígnios que chegam do alto. Então, o primeiro e mais fundamental dos trabalhos, aperfeiçoarmos-nos. Por isso, sede perfeitos. É essencial. Para que, então, o nosso trabalho lá fora, exterior, as ações, as palavras, possam refletir o resultado desse aperfeiçoamento. Por isso, conhecermos para aperfeiçoarmos é a fórmula mais fundamental que Santo Agostinho compartilha, ele que foi um espírito muito próximo a Eurípides Barçanufo, e é o que Eurípides aqui nos conclama. O que eu tenho feito do conhecimento espírita? Aliás, tenho estudado de fato o espiritismo? Ou o espiritismo se reduz para mim à simples frequência à casa espírita num dia para ouvir lá, às vezes de maneira bem vaga, uma palestra, tomar o passe e voltar para casa? É para mim o espiritismo já essa ciência da vida eterna? É para mim o espiritismo essa lâmpada que me foi dada para percorrer agora o imenso país de mim mesmo, desbravando? A humanidade ativa e necessitada a construir o seu porvir de triunfos nos conclama ao trabalho. Aliás, essa mensagem ela é um comentário de Eurípides a um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, que é o capítulo sobre muitos chamados, poucos escolhidos. Toda consciência minimamente esclarecida pelo Evangelho nos tempos modernos sabe, tem consciência do convite, do chamado ao trabalho, a cooperar com o Senhor na edificação do seu reino no mundo, começando pelos corações. Agora, quantos respondem ao chamado? Como diz o mestre no Evangelho, orai para que o Senhor envie ceifeiros, porque grande é a seara, mas poucos ainda são os ceifeiros que já ouviram o convite, o chamado daquele que passava lá convocando os trabalhadores da última hora, como na parábola. O Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Isso aqui é belíssimo. Eu me lembro de uma mensagem de Caibar Schutel, que está no livro Ceareiros de Volta, do Val, esse aqui, inclusive. Acho que a mensagem chama-se Equação da Felicidade, em que ele fala assim, que o Espírito é a obra-prima de Deus. Você pensa, né, nas constelações, aquelas fotos belíssimas que o Hubble, agora o James Webb nos trazem, de estrelas e mais estrelas, de constelações, de nebulosas belíssimas. E aí o Caibar diz assim, tudo isso, o Sol mais grandioso que você possa conceber, é matéria e um dia vai passar, agora o Espírito não. Então, nesse sentido, qualquer espírito, ou cada espírito tem um potencial de beleza, de grandeza muito maior do que qualquer uma dessas nebulosas. Porque o Espírito é o monumento vivo, é a obra-prima, é a maior obra de Deus na criação, à medida que ele se constrói, que ele desenvolve os seus potenciais. Então os discípulos voltam-se para Jesus e falam assim, olha que belas colunas, que maravilhoso o templo, né? O segundo templo, que nem era tão grandioso ainda quanto o primeiro, de Salomão. E Jesus fala assim, não ficará pedra sobre pedra, mas em 3 dias eu erguerei um novo templo. Ele está falando assim, por mais belas sejam essas construções humanas, por mais belas sejam essas expressões aí da criação cósmica, planetas e sóis, estrelas, isso o tempo há de consumir, mas o espírito não. Então, qual é o outro templo que ele vai erguer em 3 dias? Do que ele falava? Do espírito. Ele falava do seu retorno em espírito, 3 dias após a crucificação. Ele falava do processo de educação que o Evangelho iniciou 2 milênios atrás, e nós estamos agora no 3º milênio, o 3º dia, simbolicamente, entendendo que o verdadeiro templo, o mais belo de todos os templos, é o Espírito.
Este é o monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos, ou como um manancial de água viva ao longo de nossas próprias pegadas. Esse é o rastro pelo qual precisamos ser conhecidos. Não pelos títulos, pelas obras de pedra, que terão o seu valor no âmbito aqui do mundo, da matéria, mas que o nosso legado seja, acima de tudo, esse legado espiritual. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Não seja a nossa vida essa repetição diária, mecânica, enfadonha de convenções, de formalismos, de ritualismos. Seja a nossa vida novidade a cada dia, alegria, renovação com o Senhor. Com Jesus não há um dia igual ao outro, porque sempre existem aspirações novas, esperanças mais sublimes, convites novos de trabalho e de aperfeiçoamento com Jesus. Então, sejamos vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. Olha que frase maravilhosa. Com a morte, gente, somente morrem as ilusões. A vida nos foi dada no ato da criação, e dela nunca mais nos apartaremos. O que precisamos é descobrir essa vida que abunda. Até agora, muitos de nós temos existido. Que saibamos, com a doutrina espírita que nos rasga novos horizontes para a vida, ou quanto ao viver, descobrir o que é essa vida que abunda, essa vida que transborda. O espírita deve ser conhecido por suas obras, como ele, Eurípides, o foi. Não só pelo Colégio Allan Kardec, construção material, mas pelo Colégio Allan Kardec, construção espiritual de uma educação renovada, de uma educação aprimorada. Não só pelo centro que ele fundou, mas por todas as almas que ele passaram sendo tocadas pela mensagem espírita, pelo seu exemplo inspirador. Essa é a característica pela qual precisamos ser conhecidos. E, finalmente, ele conclui: é necessário viver e servir. Então, o espírito de utilidade, a verdadeira compreensão do trabalho. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que o pó. Se hoje estamos aqui a recordar dele, passados tantos anos, é porque ele viveu e foi mais do que o pó. Seja assim também a nossa vida, e teremos entendido que de fato é o trabalho, a luz do Evangelho do Cristo, a luz do Consolador. Que o Senhor nos abençoe a todos e que essa vida seja para nós um farol, conduzindo-nos ao farol ainda maior e inapagável, que é Jesus. Muita luz a todos.